Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, amém? Amém, glória a Deus. Nessa noite nós vamos para adorar ao Senhor Jesus, amém? Amém. Aquele que nos amou e amou até o fim. Senhor Jesus, para cumprir aquilo que Ele tinha que realizar, Ele teve um caminho, e o caminho de Jesus não foi fácil. O nosso caminho às vezes também não vai ser fácil na igreja, mas nós temos um exemplo a seguir, amém? Jesus, para que pudesse ressuscitar, Ele teve que passar pela cruz. Jesus, para que o Evangelho pudesse se espalhar e nós pudéssemos receber o Espírito Santo, Ele tinha que passar por onde? Pela cruz. Jesus só poderia entrar aos portões celestiais e nos levar a adentrar o céu também, se Ele passasse por onde? Pela cruz. Não há evangelho sem cruz, não há evangelho sem sofrimento, sem lutas, porque também não haverá glorificação, não haverá céu, não haverá eternidade sem cruz, sem lutas, sem crises. Amém, igreja? Amém. A cruz ainda existe, ela é necessária. É na humilhação que vem a exaltação. É na humilhação em que Deus levanta o seu povo. É na humilhação que Deus muitas vezes manifesta a sua glória, o seu poder e a sua presença. É tudo naquilo que é contrário. No Evangelho, perder é o quê? É ganhar. No Evangelho, diminuir é o quê? Crescer. Amém? No Evangelho, a luz, ela vai brilhar nas trevas. No Evangelho, a morte vira vida. Porque quando nós morremos para nós mesmos, Cristo pode viver em nós, nós temos uma nova vida. E aquele que perde a sua vida, como o Senhor Jesus disse, aquele que perder a sua vida, ali encontrará. E adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. Nós temos um caminho. E esse caminho Jesus trilhou em primeiro lugar por nós. Jesus primeiro foi, sofreu até a morte e morte de cruz. Mas será que nós entendemos realmente o que Jesus fez por nós para vivermos essa vida? Será que nós entendemos por completo o que Jesus, o tamanho do amor, o tamanho do sacrifício, o tamanho desse perdão, dessa graça, dessa misericórdia? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Isaías, um texto conhecido, Isaías 52, versículo 13. Nós vamos ler uma boa parte aí da Bíblia. Porque nós estamos perto do Natal. E chegando o Natal aí nós temos que nos lembrar do nosso maior presente. Amém? Até uma pregação minha de Natal foi o maior e o melhor presente. Mas hoje nós vamos ver esse presente maravilhoso que o Senhor nos dá. Isaías 52, 13. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Isaías 52, versículo 14. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. De igual modo ele afligirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e que não ouviram compreenderão. Versículo 53. Quem deu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para o que o desejássemos.
foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não tínhamos em estima. Versículo 4: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Foi oprimido, afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha diante dos seus tosqueadores fica calado, não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado, foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Versículo 10: contudo foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe dei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porque ele derramou a sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Senhor, o Rei da Glória se faz servo sofredor. Deus, essa é a maior expressão de amor que nós poderíamos, Deus, ter. Deus, em todas as religiões aí, Senhor, os homens precisam fazer algo para ir a Deus. Mas, Deus, na Tua palavra nós vemos que Deus veio até nós. Que aquele que habitava em glória, em luz inacessível, se faz carne, se faz homem, se esvazia. E se esvazia, Senhor, para sofrer e sofrer uma morte de cruz. Que nós possamos entender, Deus, o valor do sacrifício de Jesus. Que nós possamos entender quão grande é esse amor por nós. Ó Deus, e que nós recebamos e provemos deste amor nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da minha mensagem é: o maior presente foi a vida do Salvador. O maior presente foi a vida do Salvador. Quando nós pegamos essa profecia de Isaías, essa profecia, ela, se nós lemos esse texto, é muito claro de quem essa profecia está falando. De quem essa profecia está falando? Do Senhor Jesus. E Isaías escreveu essa profecia muitos séculos antes do Senhor Jesus nascer. Mas o Senhor Jesus é aquele que nasce marcado. E nasce marcado para o quê? Para ter este caminho a ser trilhado, para viver essa vida que nós estamos vendo aqui em Isaías 52, no versículo 13, até Isaías 53, no versículo 12. O Senhor Jesus é aquele que se humilha. O Senhor Jesus é aquele que se esvazia da sua glória, que se faz homem. Como diz lá em João 10, 18, ninguém tirou a vida dele, mas Jesus fala assim: eu dou a minha vida o quê? Voluntariamente. Eu me entrego por vocês. Ninguém tirou a vida de Jesus. Jesus se entrega como sacrifício, como oferta pelo nosso pecado. Pecado que nós cometemos todos os dias. Existem pecados que em nome de Jesus você foi livre e liberto, amém?
Glória a Deus. Mas existem coisas que nós, não que nós cometemos pecado todos os dias, mas todos os dias nós estamos lidando e lutando com o pecado. Porque assim é a vida do salvo, até Jesus voltar. Então aqui nós vemos nesse texto o preço da nossa salvação, o caminho, o sofrimento, e lá no fim nós vemos o resultado do sacrifício de Jesus. Porque esse presente de Jesus para nós, enquanto a gente está chegando no Natal aí, então esse presente de Jesus para nós não é somente a salvação, mas há toda uma ação de Deus que vai durar por toda a eternidade sobre as nossas vidas, amém? Porque é uma vida e uma vida eterna também. Então a primeira coisa que nós vemos aqui é o caminho. É o caminho em que Jesus vai trilhar. Diz que o servo vai agir com sabedoria, ele vai ser engrandecido, elevado, exaltado. E quando nós vamos lá para Isaías capítulo 6, qual que foi a visão que Isaías teve? Em Isaías 6: eis que eu vejo o Senhor no alto e sublime trono, e os serafins faziam o quê? Cantavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, e as orlas das suas vestes enchiam o templo, e a casa estava cheia de fumaça. E conforme Isaías ouvia aquilo, a parede do templo, o quê? Tremia. Tanto que eu sempre falo isso, né? Isaías achou que estava morto, porque fala assim: quando você vê Deus, vamos colocar isso, você viu Deus, o que você pensa? Morri, né? Estou morto. Já foi, né? Estou na glória. Isaías que vê o Senhor no alto e sublime trono, Isaías é o mesmo que agora está vendo o que Deus vai fazer por amor a nós. Porque aquele que tem sabedoria, que tem engrandecido, elevado e exaltado, primeiro, ele vai ser humilhado. Diz que muitos vão ficar pasmados diante dele, a sua aparência está desfigurada, ele é irreconhecível como homem. E aqui eu quero que você imagine os discípulos que caminharam com Jesus, aquelas mulheres também que caminhavam com Jesus, aquele povo que caminhava com Jesus. Eles veem Jesus ressuscitando mortos, eles veem Jesus curando os leprosos, tocando, subindo a lepra, Jesus tocando, dando uma palavra, o cego volta a ver, o mundo volta a falar, eles estão maravilhados com aquilo. Só que em certo momento, Jesus está lá no Getsemane chorando, orando, clamando ao Pai. Judas chega com homens ali do exército romano, do Sinédrio também judeu. O Sinédrio eram aqueles que governavam ali os judeus na questão religiosa. E Jesus é tomado, Jesus é levado, Jesus ali levantam-se falsas acusações contra Jesus, vendam Jesus, batem em Jesus, gostem em Jesus, levam Jesus para ser ali, sofrer açoites, colocam o Senhor Jesus Cristo para carregar uma cruz, colocam no madeiro e o crucificam lá nu, porque era crucificado pelado, nu. Imagina aqueles que viram Jesus fazendo coisas maravilhosas e grandiosas, agora estão como? Estão o que o texto diz aqui, pasmados, boquiabertos. O que é esse homem? Porque Jesus ali provavelmente está todo ensanguentado, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Isaías 50, versículo 6 diz assim: oferecia minhas costas para aqueles que me batiam, o meu rosto para aqueles que arrancavam a minha vaga. Não escondi a face da zombaria e da cuspida. Isaías 50, versículo 6. O Senhor Jesus sabia o que ele ia passar, mas o Senhor Jesus disse: Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade do Senhor. Mas de igual modo ele vai aspergir muitas nações, borrifar muitas nações. O que essa palavra dá a entender?
aqueles que todos estão pasmados, todos estão boquiabertos, o sangue dele vai ser aspergido, o sangue dele vai ser derramado, o sangue dele vai trazer salvação, o sangue dele vai trazer libertação, o sangue dele vai trazer cura, e os reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e os que não ouviram compreenderão. E aí nós vamos lá para Coríntios e diz assim: porque aquilo que jamais desceu ao coração do homem, Deus revela a nós. Não é algo que vai ser revelado, é algo que já foi revelado lá em Coríntios. Muitos falam desse texto como algo que vai ser revelado. Não, já foi revelado. O Espírito revela a nós. O Espírito Santo de Deus revela a nós o que o Senhor Jesus fez por nós, esse amor, essa graça, essa misericórdia, essa salvação, essa vida em Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Então tem esse caminho a ser percorrido. Mas o Senhor Jesus fala assim: eu vou percorrer esse caminho. Eu vou percorrer esse caminho por amor. Por amor ao meu povo. Igreja, aqui uma aplicação para nós. Se o Senhor Jesus entendeu para que ele fosse exaltado, ele teria que ser humilhado e sofrer. Você acha que nós na terra não vamos passar por situações semelhantes? Porque a Bíblia diz que nós estamos sendo transformados à imagem e semelhança de quem? Jesus. Se nós estamos sendo transformados à imagem e semelhança de Jesus, nós vamos passar por coisas que o Senhor Jesus passou. Vamos ser humilhados muitas vezes, vamos ser traídos muitas vezes, vamos ser abandonados muitas vezes. Mas Deus está trabalhando nisso nas nossas vidas, porque na humilhação no fim virá a exaltação. Amém? Glória a Deus. Então primeiro há um caminho, e Jesus diz: eu vou caminhar esse caminho, porque é algo que eu quero oferecer ao meu povo. Segundo, o sofrimento de Jesus. Isaías fala assim: quem creu na nossa mensagem, a quem foi revelado o braço forte do Senhor? Quem crê nessa mensagem? Quem crê num Deus que morre numa cruz? Porque lá em Coríntios diz que a cruz para o judeu é o quê? É escândalo. E para o grego era o quê? Loucura. A cruz para o judeu era escândalo, era lugar de maldição, era lugar de vergonha. E para o grego, para o romano, a cruz era loucura. Como Deus, para o judeu, como Deus vai morrer numa cruz, num lugar de maldição. E para o grego, os deuses, nós estamos oferecendo coisas aos deuses, que Deus, esse fraco, vai morrer numa cruz. Mas eles não entendiam. Quem vai crer nessa mensagem? A quem é revelado isso? O Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus, vai falar assim, Mateus 11. Um pouquinho antes ele falar assim: aquele que está cansado, sobrecarregado, um pouquinho antes. 2 versículos anteriores ele vai falar assim: que o reino dos céus é revelado aos pequeninos. Coríntios vai falar que Deus pega aqueles que nada são. O Evangelho é para mim, amém? Eu que estava lá perdido no mundo, eu que dava trabalho para os meus pais, lá bebendo, fumando, dando trabalho, eu que não tinha esperança, eu que não tinha nenhum tipo de esperança para a minha vida, depressivo. O Evangelho, o braço forte do Senhor, o braço do Senhor, essa mensagem de salvação é para aqueles que sabem, que levantam a mão e falam assim: Senhor, eu preciso da tua salvação, eu preciso da tua vida em mim, eu preciso do teu agir em mim, eu preciso do Senhor na minha vida. Glória a Deus. O Evangelho não é para os fortes, o Evangelho é para os fracos, o Evangelho é para os dependentes, o Evangelho é para os pequeninos. E versículo 2 diz assim: ele cresceu diante dele como um broto tenro. Broto tenro, aqui poderia ser também
criança de peito, árvore nova. Aí é aquilo que eu falo da questão do esvaziamento do Senhor Jesus. Gente, o nosso Deus, ele se faz carne. O nosso Deus, ele se humilha, se tornando o quê? Homem. Porque para Deus se tornar homem, isso é humilhação. Você sabia disso? Ele é Deus. Ele se faz carne, ele se faz homem. E agora o rei da glória é um bebezinho. É um bebezinho nascendo. É um bebezinho que quando nasce, esse broto tenro, né? Esse broto pequenininho nasce. Ele nasce sem aonde ter que repousar sua cabeça. Porque na hospedaria não tinha lugar para ele. E ele tem que ficar ali numa manjedoura. Lembra quando o Senhor Jesus fala assim? Aquele que quiser vir após mim, não vai ter nem aonde reclinar a sua cabeça. Jesus já nasce sem ter aonde reclinar a sua cabeça. Jesus já nasce sem lugar para ele, sem espaço para ele numa manjedoura. Jesus já nasce com um juramento de morte sobre ele. Vai morrer, vai matar ele. Os judeus têm que matar ele. Mas aí o Senhor Deus o guarda, né, leva para o Egito, avisando José e Maria, eles vão para o Egito. E diz que depois esse menino cresce, essa raiz, ela cresce. E ela cresce aonde? É uma raiz que sai de uma terra seca. Pode algo bom vir de Nazaré? Pode algo bom vir da Galileia? Ele é aquele que nasce numa terra seca. Então, não importa também de onde você veio, amém? Não importa a família que você nasceu, não importa no meio das circunstâncias que você nasceu, se é uma terra seca. O Senhor Jesus foi assim. O Senhor Jesus nasceu num lugar que ninguém lhe dava crédito, mas ele era o Filho de Deus, e agora, mediante o Filho de Deus, nós somos filhos de Deus. Não importa de onde nós nascemos, mas importa para onde nós estamos indo. Glória a Deus! Glória a Deus! Senhor Jesus, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada a ver na sua aparência para o desejássemos. Jesus era uma pessoa normal. Tem gente que fala assim: nossa, como que Jesus às vezes sumia no meio da multidão, né? Tiveram que Jesus sumia no meio da multidão porque ele era uma pessoa normal. Quem aqui já viu o filme de Jesus, que Jesus parece que ele tem até uma aura, né? Assim, tem uma luz em volta de Jesus. Quem aqui já viu o filme assim? Tem filme que é assim. Apesar do The Chosen, né, ter algumas ressalvas, né, a série The Chosen tem algumas ressalvas, mas ali Jesus é um Jesus mais humano mesmo. É um Jesus mais parecido com o povo, é um Jesus que some no meio da multidão. E Jesus era assim. Jesus era como todo mundo. Ele era homem. Amém? Não tinha nada especial nele assim, que, nossa, uma beleza, né? Uma coisa que atraísse. Não. Era alguém normal. Alguém como a gente, amém? Ele foi desprezado, versículo 13, rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Jesus foi desprezado pelos judeus, como eu já disse. Vai soltar quem? Barrabás ou Jesus? Solta Barrabás e crucifica Jesus. Solta um assassino, né, um ladrão. Solta aquele que não tem Deus e mata quem? Mata o próprio Deus, mata o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Jesus é desprezado, Jesus é rejeitado, um homem de dores, um homem que sofreu e sofreu muito, como eu disse. Jesus ali é humilhado, Jesus apanha, sofre. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Isso é maravilhoso. Hebreus, devia ter anotado na pregação. Hebreus 4, 15.
Pois nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. O Senhor Jesus, ele foi experimentado em dores e em sofrimento. Aí eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Quem aqui já sofreu ou quem aqui está sofrendo? Quem aqui já sofreu ou quem aqui está passando por um sofrimento? O Senhor Jesus sabe o que é sofrer. Nós não temos um Deus que está lá no céu, vestido de branco, com o cetro na mão, sentado no trono. Nós temos um Deus que veio, sofreu, foi tentado, foi provado, padeceu, foi humilhado, um homem experimentado no sofrimento que sabe o que é sofrer. E às vezes fala assim: pastor, está doendo, oh meu Deus, está difícil, está doendo demais. O Senhor Jesus sabe a sua dor, você sabia disso? O Senhor Jesus sabe a dor que você está passando. Jesus sofreu na carne. Por isso que ele se compadece. E por isso que nós temos o quê? A confiança de nos achegar na presença de Deus e entrar no Santo dos Santos. Nós temos liberdade. Pai, o Senhor sabe o que eu estou passando. Pai, o Senhor sabe as minhas dores. Pai, o Senhor sabe a minha crise. Pai, o Senhor conhece o meu choro. O Senhor sabe que está me afligindo. Oh Pai, tenha misericórdia de mim. Nós temos livre acesso ao trono da graça. Nós temos livre a presença de Deus, amém? Livre acesso à presença do Senhor. Porque Jesus sofreu e se compadece hoje de nós. Mas como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não tínhamos em estima. Aqui repetiu, né? Aqui o texto está repetindo. O texto está deixando claro o quê? Que Jesus foi desprezado. Você está repetindo, ele está falando assim: Jesus foi desprezado mesmo. Ao ponto que quando Jesus estava lá na cruz, que começaram a falar para ele: ué, se tu és o Filho de Deus, o que faz então? Desce da cruz. E quando escrevem lá Rei dos Judeus e pregam na cruz, não estão pregando lá Rei dos Judeus porque eles estão reconhecendo que Jesus é Rei dos Judeus. Eles estão colocando como uma zombaria. Ah lá, o Rei dos Judeus lá onde está? Está lá crucificado. Mas ele tomou sobre si o quê? As nossas enfermidades. Ele morreu no nosso lugar. Era para nós termos recebido a morte, mas ele recebeu a morte em nosso lugar. Então agora as enfermidades físicas e espirituais estão sobre Jesus. E sobre si levou as nossas doenças físicas e espirituais, emocionais, estão sobre Jesus. Nós o consideramos castigado por Deus atingido, afligido. Ele carregou sobre si o nosso sofrimento, ele carregou sobre si as nossas enfermidades. Mas hoje eu posso falar assim: eu era morto espiritualmente, mas hoje eu sou vivo, porque o meu Senhor não ficou crucificado lá. Zombaram dele na cruz, mas depois foram procurar no túmulo, não o encontraram, porque ele vivo está. Amém. Glória a Deus. A morte não pôde detê-lo, e a morte também não vai me deter. As enfermidades, as doenças físicas, emocionais e espirituais, elas não vão prevalecer sobre as nossas vidas, porque há um Deus que nos cura, há um Deus que nos sara, há poder no sacrifício de Jesus, amém? Glória a Deus, igreja. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Então Jesus morreu por quê? Ele foi transpassado por causa do pecado, da transgressão da lei. Jesus, ele foi moído por causa do nosso pecado contra
Deus. Quando nós pecamos, nós temos sempre que nos lembrar, toda vez que nós pecamos, o nosso pecado pesou aonde? Aonde pesou o nosso pecado? Sobre o nosso Senhor, desde lá do Getsemane, é só pesar sobre Jesus. Aí o Senhor Jesus começa o seu caminho ali. O nosso pecado pesou sobre ele, por causa das nossas transgressões, das nossas iniquidades. Mas a palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados, sarados. Amém, igreja? O castigo que foi sobre Jesus, hoje eu posso falar assim: eu era inimigo de Deus, mas hoje eu tenho paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1: tendo sido, pois, justificados por meio de Cristo Jesus, agora nós temos paz com Deus, né? E tem aquele louvor que tocou muito nesses tempos aí, né? E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. O nosso pecado pesou sobre Jesus, mas agora o sangue de Jesus nos reatou a Deus, e agora nós temos paz com Deus. Amém? Porque não adianta nada você ter dinheiro, não adianta nada você ter bens, não adianta nada você ter sucesso nessa terra, mas você deita, não tem paz, você se levanta, não tem paz. Mas eu tenho paz com Deus, e em Cristo você tem paz com Deus. Aleluia! Nós temos paz com Deus. Glória a Deus. Porque todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou, versículo 6, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Como que é a ovelha? A ovelha é um bicho inteligente? A ovelha é inteligente? O que você acha? O que você acha da ovelha? A ovelha não é inteligente. A ovelha é teimosa. A ovelha é um bicho difícil. Quem aqui já viu aqueles vídeos que está lá o pastor assim, e do nada chega a ovelha aí? Dá aquela cabeçada na ovelha, né? Tem um que é engraçado. O pastor tira a ovelha do buraco assim, ela sai pulando, ela desce, né, para frente, ela cai no buraquinho. É ovelha. Às vezes o pastor tinha que quebrar a perninha da ovelha, se ela era mais rebelde, né? Para ela ficar no eixo ali, ao mesmo tempo que quebrava, ele enfaixava, para ela ficar mais obediente. Passava ali, né, para cuidar dela. Mas nós somos como essas ovelhas, desgarrados, desviados, né? Quando você nasceu crente, ou em algum momento você andou desgarrado, ou em algum momento você andou desviado, ou hoje você está desgarrado, não sei. Mas isso todos nós fizemos em algum momento das nossas vidas. Queríamos seguir os nossos caminhos, tanto que o Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade. Mas Ele nos trouxe de volta para a sua presença, amém? O bom pastor nos alcançou. Um dia eu estava lá fora, o Senhor deixou as 99 e foi lá me buscar, amém? Glória a Deus, que Ele não vai nos deixar perdidos no caminho. O Senhor Jesus tem uma direção para a nossa vida. E como foi o julgamento de Jesus? Ele foi oprimido, afligido, mas Ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calado, ele não abriu a sua boca. O que é isso? Ele foi oprimido, ele foi duramente pressionado, ele foi humilhado, curvado. Gente, você pega uma ovelha e vai tosquear ela, você acha que ela fica paradinha, quietinha? O que ela vai fazer? Ela vai ficar lá, né? Vai ficar.
Só que esse cordeiro aqui, essa ovelha aqui, ela é diferente. Essa ovelha sabe que ela nasceu o quê? Para morrer. Ela sabe que ela nasceu para morrer. Então estão tirando a pele dela, mas ela sabe para que ela nasceu. Ela nasceu por um motivo. Ela nasceu para dar a vida pelos seus. E julgamento princípio ele levar. Quem pode falar de seus descendentes? Ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Porque quando o Senhor Jesus ele é levado a julgamento diante do Sinédrio, como eu disse aos líderes religiosos da época, tem conspiração, tem traição, tem suborno, tem mentira, né? Porque pessoas se levantam para acusá-lo de forma mentirosa. E aqui os estudiosos dizem que ao todo 22 leis do Sinédrio foram quebradas. 22 leis do Sinédrio foram quebradas para poderem acusar a Jesus. Ou seja, quando quer crucificar alguém, o que o mundo vai fazer e o diabo vai fazer? Quem aqui já tentaram te crucificar já? Hã? Já tentaram te crucificar já? Vão fazer o quê? Vão conspirar, vão mentir, vão enganar, vão criar história, vão levantar falsas testemunhas, vão mover conversas, dependendo até se entrar dinheiro, até dinheiro pode entrar na situação, vão fazer de tudo para te derrubar. Foi o que fizeram com Jesus. Mas foi por causa da nossa transgressão. Gente, igreja, quantas vezes já repetiu por causa da nossa transgressão? Repara aí no texto, várias vezes já reparou. Jesus morreu por causa do nosso pecado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse mentira em sua boca. O Senhor Jesus, porque diz que ele é sepultado com os ricos. Mais uma vez, séculos antes foi escrito isso. Mas quando Jesus vai ser sepultado, ele é sepultado aonde? No túmulo de quem? De José da Arimateia, né? Que era o quê? Ele também fazia parte do Sinédrio, era a minoria ali, né? Quase ninguém ali. Mas Jesus é sepultado juntamente com os ricos e os ímpios. A profecia se cumpre mais uma vez. Igreja, aqui caminhando. Você acha que todo esse sofrimento valeu a pena? Eu sei, você disse por você, mas eu digo por mim, valeu a pena, né? Porque o Senhor Jesus, ele não olhou para a cruz. O Senhor Jesus olhou além da cruz, amém? Ele olhou para a alegria que lhe estava proposta, como diz lá em Hebreus capítulo 12, versículos 12 e 13. O Senhor Jesus olhou além da cruz. Ele olhou e viu um povo salvo. Ele olhou e viu um povo sarado. Ele olhou e viu um povo liberto. Pastor, mas a igreja às vezes tem tanto problema, então vai para o mundo, lá é melhor, né? Lá no mundo que é bom. Lá no mundo não tem nenhum tipo de problema, né? Lá fora é uma maravilha. Lógico que na igreja vai ter problema, mas aqui ainda tem vida, amém? Aqui ainda tem salvação, aqui ainda tem libertação, aqui ainda tem cura, aqui ainda tem provisão de Deus, aqui ainda tem restituição, aqui ainda tem casamento restaurado, aqui ainda tem vidas libertas dos vícios, aqui ainda tem pessoas que são livres de doenças da mente, da alma, aqui ainda tem pessoas que se sentiam nada e hoje estão servindo a Deus, estão sendo úteis, pessoas que lá fora não dariam em nada, mas porque vieram para a igreja, entregaram a Deus Jesus, estão vivendo uma vida nova, estão vivendo algo novo. Então vale a pena viver para Jesus, amém? Valeu a pena o sacrifício de Jesus. Glória a Deus. Terceiro e último.
Então o resultado de tudo isso é o quê? Versículo 10: foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Jesus não morreu porque os judeus mentiram, não porque Pilatos falou, não, vai para a cruz mesmo, não. O Senhor Jesus morreu porque o Pai planejou que Ele morreria no nosso lugar. Ao Senhor agradou morrê-lo, foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E qual foi o resultado disso? Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Sabe o que é isso aqui, igreja? Aqui já está falando do que é a ressurreição. O que é prolongar os seus dias? O que é prolongar os dias? Ué, como que alguém morre e tem dias prolongados? Como alguém que é uma oferta pela culpa tem dias prolongados? O que a palavra de Deus está querendo dizer aqui é o quê? Agora tem ressurreição. A nossa vida vai ser prolongada, amém? Nós vamos viver a eternidade nos céus com o Senhor, amém? Eu não tenho nada a perder nessa vida. Por quê? Porque eu tenho tudo a ganhar no céu. Amém? Amém? O que eu tenho para perder nessa vida? Porque ainda que esse mundo tire a minha vida, ainda que eu morra, eu vou viver, amém? Porque aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá, amém, igreja? Ele vai ver o quê? Ele vai ver a sua prole. O que é a sua prole? Aqueles que foram gerados dele, nós fomos gerados em Cristo, amém? Ele vai ver o que é a vida eterna vindo sobre nós, e a vontade do Senhor vai prosperar na sua mão. Ele é aquele que tem a chave de Davi. A porta que ele fecha, ninguém abre, e a porta que ele abre, ninguém fecha. Ele é agora que ressuscitou, está à destra do Pai exaltado, e agora todo principado, toda potestade está debaixo dos seus pés. Todo domínio e autoridade está nas suas mãos, porque toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Ele morreu como um cordeiro, mas ele ressuscitou como o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, raiz de Jessé, o descendente que pisou a cabeça da serpente. Ele é aquele que vive para todo sempre. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. A vontade do Senhor prosperará na sua mão. Quem está nas mãos do Senhor? Quem está nas mãos do Senhor? Aquilo que é do Senhor para a sua vida vai acontecer, amém? A vontade do Senhor vai prosperar na sua mão. A palavra de Deus assim, para nós nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus, lançar sobre ele as nossas ansiedades. Versículo 11: depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Vou caminhar aqui para o fim. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Enquanto ele derramou a sua vida até a morte, foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Igreja, o que é isso aqui? Vai dividir os despojos. Eu vou lhe dar uma porção. Há uma porção do Senhor preparada para nós, amém? O despojo é aquilo que você vem aonde? Na guerra. O Senhor Jesus diz assim: eu vou ao Pai e eu vou preparar para vocês o quê? Morada. Algo preparado para nós, amém? E a forma que nós vivemos aqui na terra, a gente vai receber dos despojos. Nós vamos receber do galardão conforme aquilo que nós vivemos nessa terra, amém? Amém, igreja?
Na hora que eu falo assim, Senhor, meu Deus, eu quero viver tantas coisas com Deus, eu quero viver tantas coisas com o Senhor. Eu não sei quem quer viver coisas com Deus, eu quero viver tantas coisas com Deus ainda. Sabe, então a gente olha para a nossa limitação, a gente olha para os nossos problemas, para as nossas crises, a gente fala assim, meu Deus, parece que eu não consigo, tem hora que achar meio que um caminho no estudo, eu não consigo ter uma solução no estudo. Mas a minha vida está debaixo da mão do Senhor, amém? Às vezes não está andando do jeito que eu queria, no tempo que eu queria, mas conforme a vontade do Senhor vai caminhar, amém? Vai prosperar na mão do Senhor, e aquilo que eu tenho para receber do Senhor, eu sei que eu vou receber. Ele é aquele, continuando, que foi contado entre os transgressores, porque Jesus morreu aonde? Jesus morreu entre o quê? Entre os ladrões. Ele foi contado entre os transgressores, mas ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Quando Jesus está lá na cruz sofrendo, e aqui eu estou caminhando para o fim da minha mensagem, Jesus está lá, estão zombando dele. O que Jesus fala? Pai, perdoe-os, Senhor. Eles não sabem o que estão fazendo isso. Que o Senhor tenha misericórdia deles. E Hebreus capítulo 7, versículo 25 diz assim: que nós temos um sumo sacerdote, um intercessor junto ao Pai. Nós temos um advogado, um intercessor que dia e de noite está na presença do Pai intercedendo por nós, amém? Amém, igreja? Dia e noite nós temos um intercessor. Dia e noite o Senhor Jesus Cristo está intercedendo por nós, e a nossa vida está nas mãos dele. Dia e noite o Senhor está lá, com as mãos dele, enviando os anjos dele, movendo as situações. Por quê? Porque nós somos filhos do Senhor, nós somos povo dele. Ele está intercedendo por nós, guardando as nossas vidas. Tem coisas que você nem sabe, mas Deus te livrou. Tem coisas que você nem imagina, mas Deus te guardou, Deus te sustentou. E assim vai continuar até a eternidade, porque até nós chegarmos na eternidade, nós temos alguém que está intercedendo por nós junto ao Pai. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Coloque de pé onde você está. Glória a Deus. Você tem um grande presente de Natal, amém? Amém? O maior presente foi a vida do Salvador. Nós temos alguém que morreu por nós na cruz. Era para nós termos recebido a morte, mas ele morreu em nosso favor, amém? Eu até perguntei ontem para o pessoal assim: quem faz o advento nesse período de Natal? É muito importante nesse período de Natal. Às vezes tem gente que não vai fazer todo o advento, os 25 dias de advento. Mas é importante que nesse tempo de Natal nós comecemos. Sempre a gente precisa se lembrar. Nós precisamos nos lembrar do que o Senhor fez por nós. Porque imagina assim, olha para a Luísa, né, agora, né, aquela hora já cresceu. Aí você olha aquele bebezinho, lindo, maravilhoso. Você imagina que Jesus é um bebezinho que nasceu para morrer. E aí ele cresce, diz que ele crescia em graça e conhecimento diante de Deus e dos homens. E aí ele vai diante dos mestres da lei, começa a discutir. Jesus vai caminhando. Aí ele começa o ministério dele, sendo batizado, e ele começa a sua jornada ministerial. Jesus começa a sua jornada ministerial já sabendo o que vai acontecer com ele. Tanto que ele falava em alguns momentos, e os seus discípulos falavam o quê? Ou eles não entendiam, né, como a Bíblia diz assim, que eles não entendiam, ou falavam assim: não, Senhor, não é bem assim não. Você acha que a gente continua como os discípulos ou não? Só que agora relacionado a nós, né? Ô Senhor, vai ter que sofrer mesmo, por que isso? A gente não consegue entender, mas o sofrimento não é em vão, tudo há um propósito, amém, igreja? Aquilo que você está passando não é em vão. Deus está forjando em você algo maior e melhor, amém?
Deus está te levando a níveis maiores, amém? Deus vai te fortalecer, Deus vai te renovar, Deus vai te dar graça, Deus vai te dar poder, Deus vai te dar unção, Deus vai te levar a níveis maiores, porque a sua dor vai ser sinal de cura para outras pessoas. Aquilo que você superou em fé, Deus vai usar para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e você vai se alegrar com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado por tamanho amor, Senhor, obrigado por tamanha graça. Pensar que o Rei dos Reis se fez o servo dos servos, porque Ele nos deixou esse exemplo de ser servo, morreu, Senhor, como servo, mas ao terceiro dia ressuscitou como Rei da glória, como Rei dos Reis, Senhor dos senhores. E a tua palavra diz que Ele vai vir um dia com o seu exército celestial. Ele que é aquele que é a palavra, Ele que é aquele que é fiel e verdadeiro, é o seu nome. Ele que tem chamas de fogo sobre a sua cabeça, Ele que na sua boca é uma espada afiada. Senhor, os seus olhos são como chamas de fogo, seus pés são como latão reluzente. Senhor, o seu nome é Rei dos Reis, Senhor dos senhores, Rei da glória é o seu nome. Senhor virá nos buscar, Senhor. Que o Senhor nos encontre preparados, Senhor. E até o Senhor não vir, Senhor, que nós vamos anunciar essa grande salvação. Que até o Senhor não voltar, que nós vamos anunciar que Jesus salva, que Jesus transforma, que a vida é em Jesus. Senhor, e se alguém aqui nessa noite ainda, Senhor, desgarrado, Senhor, como diz o texto, Senhor, se alguém ainda, Senhor, distante dos caminhos do Senhor, eu peço nessa noite, ó Deus, que essa pessoa possa voltar à tua presença nessa noite. Ó Senhor, se ela ainda não entregou verdadeiramente a vida a Jesus, que ela possa entregar verdadeiramente a vida a Jesus nessa noite. Há um Deus que te amou, te amou até o fim, entregou o próprio Filho dele por amor a você. Essa é a noite que você pode falar assim: Senhor, eu quero viver para ti. Se alguém quer entregar a sua vida verdadeiramente a Jesus, fale com Deus ali e fala: Senhor, eu quero entregar verdadeiramente a minha vida ao Senhor nessa noite. Senhor, de nós, Deus, que temos caminhado, Deus, há tanto tempo, talvez até alguns, há tantos anos na igreja. Senhor, será que nós nos lembramos desse amor? Será que nós nos lembramos de tamanho sacrifício, graça e misericórdia? Eu peço a Deus, traga na nossa memória, Senhor, que se torne vivo na nossa mente e no nosso coração o tamanho sacrifício que Jesus fez por nós. Deus, que quando se em algum momento pensarmos em nos desviar, Senhor, murmurar, parar, Senhor, no meio do caminho, que nós venhamos nos lembrar disso. Nós não vamos parar no meio do caminho, as crises não vão nos vencer, as lutas não vão nos derrotar, porque o Senhor já venceu. No mundo nós teremos aflições, como o Senhor nos disse, mas nós vamos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu. O mundo nós vamos vencer também. Senhor, eu peço, Deus, que o teu amor venha nos inundar nessa noite, que a tua graça venha nos inundar nessa noite, Espírito Santo de Deus. Venha nos abraçar nessa noite, Espírito Santo de Deus. Que possamos receber uma porção de graça, de amor, Senhor, da tua presença nessa noite. Que possamos receber, Deus, um novo ânimo nessa noite, ao olhar que aquele que nos amou foi tão desprezado, rejeitado, tanto sofreu por nós. Que nós não venhamos te desprezar, Senhor. Que nós não venhamos rejeitar o teu amor, mas que possamos receber mais uma vez este amor em nosso coração. E se há alguém, Deus, nessa noite que precisa voltar ao primeiro amor, que venha voltar ao primeiro amor nessa noite, no nome de Jesus. Que o seu coração volte a queimar de amor pelo Senhor nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Oh, Senhor. Deus, derrama do teu amor, Senhor, sobre as nossas vidas, e que possamos te amar, Senhor, como o Senhor merece ser amado, honrado, através das nossas vidas.
Olha comigo assim: Senhor, obrigado por tamanho amor, por tamanha salvação, por tamanho perdão, por tão grande graça e misericórdia. Que toda mentira seja lançada fora. O Senhor me amou, o Senhor me ama, e o Senhor me amará até o fim. Assim eu oro e assim eu creio, e em teu nome, Senhor Jesus, eu oro. Amém.